Elas podem ir com a tia Valéria. E nós vamos ver hoje um assunto importante que eu digo por experiência própria, nem todos sabem lidar com esse assunto da maneira bíblica como deveria. Né? Dão uma ênfase a esse assunto que talvez nem deveria ser tanto enfatizado, mas é o texto, é o assunto sobre o batismo, tá? Eu quero dar uma pequena introdução aqui, mais uma vez como na semana passada. Tu pode me parar, levantar a mão. Tá. Martim, se tu não conseguir acompanhar aqui, tu pode ir para lá também, viu? Se tu quiseres, tá bom? Então, tu pode levantar a mão, pode fazer perguntas, não saia daqui com dúvidas sobre esse assunto, tá certo? Então, o batismo é uma parte essencial do processo de discipulado do cristão. E ele é estabelecido por Jesus como um passo de obediência e identificação com ele. Ou seja, todos aqueles que querem seguir a Jesus, eles precisam ser obedientes e precisam mostrar um ato de identificação com o próprio Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, quando Jesus ele comissiona os seus apóstolos a irem por todo mundo pregando o evangelho, há dentro das instruções o batismo, eles deveriam batizar. O versículo diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento. Eu quero que vocês vão e façam discípulos. E aí ele vai dizer como esses discípulos seriam feitos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, há dois verbos de ação aqui que eles deveriam fazer: batizar e ensinar. Esse é um processo do discipulado do qual Jesus está ordenando seus discípulos a fazerem. Então aqui Jesus coloca o batismo como um componente integral do discipulado. O ato de batizar é a parte de um processo maior que é fazer um discípulo. O que inclui evangelizar, ensinar, guiar os novos cristãos em sua caminhada da fé. Então o batismo representa um compromisso público de seguir a Jesus e é uma manifestação da aceitação da mensagem do evangelho e da obra de Jesus Cristo na cruz. Além disso, o batismo é uma expressão visível da transformação espiritual que acontece quando a pessoa se arrepende e crê. Então, o batismo nada mais é do que um reflexo daquilo que já aconteceu interiormente na pessoa quando ela crê em Jesus. No batismo, o cristão simbolicamente participa da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, demonstrando que o velho eu foi crucificado com Cristo e que a pessoa agora vive em uma novidade de vida, ou seja, uma nova vida. Este ato se torna, então, um testemunho público de fé e um compromisso de viver em obediência a Jesus, se fortalecendo e sendo discipulado e multiplicando esse discipulado. O batismo também promove a comunhão e a unidade na igreja local. Ou seja, o batismo integra um cristão a uma igreja local. E aqui eu quero abrir um parênteses, não está aqui no meu manuscrito, mas para ser parte ou fazer parte de uma igreja local, você não precisa de uma burocracia medonha para dizer, eu quero fazer parte dessa igreja. Então você precisa disso. Não. A pessoa, o cristão, o novo convertido, ele se integra a uma igreja local no momento que ele se batiza. Certo? Por exemplo, se o irmão Saul se converteu hoje aqui, ele quer se batizar, a gente vai lá e se batiza. Ele se torna membro desta congregação aqui. Isso não significa dizer que a congregação é dono dele. Isso não significa dizer que ele não pode ir para outra igreja. Mas a primeira igreja local do qual ele é inserido e integrado é a igreja local onde ele se batizou. Então, o batismo, ele
inclui o novo cristão no corpo local, que é a igreja local, certo? Assim, o batismo une o crente ao corpo de Jesus Cristo, local, e marca o início de uma jornada contínua de discipulado, aprendizado e crescimento espiritual, conforme instruído pelo próprio Jesus Cristo. Então, hoje a gente vai estudar sobre o batismo, certo? A gente vai ver se o batismo salva ou não salva. Nós vamos ver quem pode se batizar, quem não pode se batizar, tá ok? E dentro desse assunto, tu pode levantar a mão e perguntar e fazer algum tipo de comentário. Não se constranja. O batismo, propriamente dito, ele começa com a pessoa de João Batista, certo? É onde começa ali o ato público de se batizar. Então, eu quero trazer um pouco esse contexto ali de João Batista, tá bom? Para nós não confundirmos as coisas. Então, a coisa mais importante é que quando uma pessoa judia, ou da nação de Israel, recebia o batismo de João, este era um ato radical de compromisso individual de pertencer ao verdadeiro povo de Deus, com base na confissão pessoal e arrependimento, e não na identidade corporativa com Israel através do nascimento. Deixa eu me explicar. O povo de Israel, os judeus de nascimento, eles se fiavam por causa da sua descendência. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão, portanto, nós merecemos a salvação. Não precisamos fazer mais nada. Eu nasci judeu, por eu ser judeu, Deus escolheu o povo judeu para receber a salvação. Portanto, eu, como judeu, já tenho garantido a salvação. E aí, no 8º dia, isso era incutido nos judeus, todo homem judeu, no 8º dia, ele precisava se circuncidar. Então, ser judeu de nascimento era importante, mas também receber a marca de um judeu também era importante. Então, o judeu ele se fiava na sua nacionalidade, como também na marca que havia recebido quando criança. Estão entendendo? Então, por ser da nação de Israel e por ter a marca no seu corpo, que é a circuncisão, eles se achavam melhores do que outros. Quando João, então, ele aparece pregando o batismo de arrependimento, João está tentando trazer os judeus à consciência e dizer, ó, você não será salvo se você não se arrepender dos seus pecados. Não importa se tu é judeu, não importa se tu é circuncidado, não importa se tu é da descendência de Abraão. Se tu não te arrepender, você não será salvo. E como é que você vai mostrar que se arrependeu? Através do batismo. É por isso que João apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento. Esse é o termo que o texto usa. Então, João, ele chamava as pessoas a terem um ato radical de dizer, não, eu não confio mais na minha nacionalidade. Eu estou confiando agora totalmente em Deus, para a minha salvação. Quando eles se batizavam, obviamente. Então, essa era uma das principais razões que, ao longo da história, os batistas, eles foram entendendo que a pessoa que toma uma decisão por Jesus Cristo, ele entende a sua condição diante de Deus, e quando ele faz a decisão por Cristo, ele quer se identificar com Cristo através do batismo. Ou seja, o batismo ele está atrelado a uma decisão consciente sobre Jesus Cristo. É por isso que nós não batizamos crianças que ainda não têm condições de fazer uma decisão. Certo? Por exemplo, os católicos batizam crianças. Os presbiterianos batizam crianças. Os batistas, ao olharem para, e nós somos batistas, ok? Ao olhar para as Escrituras, ao olhar para o que o João está dizendo, e olhar os outros textos que também nós vamos ver, atrela-se o batismo, ou o ato do batismo, atrelado a uma decisão consciente de querer a Jesus Cristo, certo?
Estão entendendo? Ou seja, o batismo, certo? O batismo, ele acontece depois que tu tomou uma decisão por Jesus Cristo. Sim, Garay. O presbiteriano, pelo que eu vejo, a Igreja Batista, elas tem comunhão. Sim. Aí, nesse sentido aí, que para mim também é bem fácil, tem que ser adulto, consciente, qual é o amparo do sentido que eles usam para fazer batismo de criança? Os presbiterianos, eles têm a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, diferente da nossa. Nós entendemos que igreja e Israel são duas coisas diferentes, certo? Igreja é igreja, Israel é Israel. Para os presbiterianos, a igreja é o Israel espiritual de Deus, ou seja, de certa forma a igreja toma o lugar de Israel nas promessas que foram dadas a Israel, certo? Espiritualmente, então, a igreja ela se beneficia das promessas que Deus fez para Israel, ok? Isso é uma interpretação teológica que eles fazem das Escrituras. Por causa disso, eles entendem que a circuncisão de uma criança hoje é feita através do batismo. Então, os israelitas naquela época, quando o bebê chegava ao 8º mês, eles circuncidavam a criança, certo? Eles marcavam o corpo da criança. Bom, esse aqui é judeu, então o 8º dia ele é marcado. Uma criança, hoje da igreja, que é para eles o Israel espiritual, para não cortar a criança, passou-se a ideia do batismo. Então, nós batizamos a criança, porque o batismo é a identificação do corpo com Cristo. E para o judeu, a circuncisão é a marca que identifica o povo de Deus com o próprio Deus. Certo? Deu para entender? Vocês entenderam? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu entendi, só que não tem uma base bíblica para isso. A base bíblica que eles entendem é que a igreja é o povo de Deus. Israel ele foi excluído por causa que nós temos ali, por exemplo, Romanos capítulo 8, onde fala que Deus rejeitou Israel. E aí aquele texto que nós já vimos, onde Deus enxerta a erva braba na oliveira. E aí depois, ele mais para frente, ele vai trabalhar novamente com essa oliveira que foi destituída do seu poder. É mais ou menos esse argumento teológico que eles fazem. É um arranjo. Mas, obviamente, que quando nós olhamos para as Escrituras, é claramente visível que igreja é uma coisa e Israel é outra coisa. As promessas dadas a Israel ainda irão se cumprir, como, por exemplo, a terra, como, por exemplo, o reino que nós temos visto. Então, tudo isso é promessa para Israel. A igreja, ela participa dessas bênçãos, mas as promessas não foram feitas para a igreja, mas foram feitas para Israel. A igreja, ela só participa dessas bênçãos. Para eles, a igreja, ela toma o lugar de Israel. Mas não é bem assim. Mas isso é um outro assunto que aí nós teríamos que ir de mais tempo para entender melhor essa questão. Certo? Então, voltando à questão aqui do batismo, o batismo, ele só pode acontecer quando há uma decisão consciente de decisão por Cristo. Certo? E aí eu quero levar vocês para Atos 8 para basear esse argumento. De que o batismo, ele só pode acontecer quando há uma decisão consciente sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 8. Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar aqui. O batismo, ele acontece depois que há uma decisão consciente por Jesus Cristo. Atos 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. A partir do versículo 26. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, só para contextualizar vocês, naquela época havia muitos prosélitos, certo? Muitos que aderiam ao cristianismo, mesmo sem entender muito bem o cristianismo, certo? Eu quero seguir, eu quero ser do caminho. Então ele lia a palavra, ele tinha, por exemplo, esse tipo, ele tinha um manuscrito de Isaías, estava lendo. Então ele era um prosélito, um seguidor de Jesus, mas sem entender tudo acerca de Jesus. Inclusive, nesse texto, ele desconhecia Jesus, mas ele seguia o caminho. O versículo 29 diz: Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Ele está lendo Isaías 53, tá bom? Se tu quiser até anotar, se tu tem alguma forma de anotar, essa citação aqui, tu vais encontrar em Isaías 53. E aí no versículo 34, o eunuco vai perguntar a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus, ou seja, o Evangelho. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Veja só, o texto explicitamente não nos fala o que Filipe explicou, certo? Só disse que ele explicou a mensagem de Jesus. Mas entre as linhas, nós podemos perceber pela pergunta do eunuco que Filipe havia falado sobre o batismo. Ou seja, o batismo é algo que está dentro da mensagem do Evangelho. E aí, por quê? Porque ele pergunta: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Ou seja, é lícito você se batizar se você crer. Se você acredita em Jesus, é lícito você se batizar. E ele responde: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Por que será que ele foi para o seu caminho cheio de alegria? Porque ele havia, no momento do batismo, publicado a sua identificação com Jesus Cristo. Legal! Me batizei, agora eu estou identificado com Jesus Cristo. Veja, o texto ele é muito claro. O eunuco foi batizado porque ele creu em Jesus. E Filipe fez questão de perguntar: tu crê? É lícito se você acreditar. Então, ele disse: eu creio, e foi batizado. Então, eu não vou fazer aqui como algumas igrejas fazem. Dê o seu nome se você quer se batizar ali na saída, porque tal dia vamos batizar. E aí vem aquele monte de gente, bota o nome e se batiza. Aí tu pergunta para as pessoas: tu te batizou por quê? É porque o pastor pediu para levantar a mão e dar um nome lá, então eu batizei. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas há muitas pessoas que fazem isso. Ah, eu sou batizado, eu me batizei. Tá, mas por que tu te batizou? Você entende o batismo? As pessoas, na sua grande maioria, elas não vão explicar por que se batizaram.
Certo? Então, o batismo bíblico, ele depende da sua crença em Jesus. Ok? E é isso que João Batista está fazendo lá no Jordão. No versículo 1 e 2 de Mateus, João está lá no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João está chamando as pessoas ao arrependimento, não para o batismo. O batismo seria consequência do arrependimento daquelas pessoas. Ele está na Judéia e está pregando para os judeus, que é o povo escolhido de Deus. Então, ele está chamando os judeus para dizerem o seguinte: não dependa mais da sua nacionalidade. Não dependa mais da sua marca no corpo. Dependa apenas de Deus. E mostre essa dependência no batismo. O versículo 6 de Mateus, capítulo 3, ele continua dizendo: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Veja, o batismo ele sempre vai estar ligado com arrependimento e confissão de pecados. E crença. Lembra qual é a mensagem do Evangelho? Que Jesus pregava quando ele saiu, depois que João foi preso. Jesus foi para Galiléia, capítulo 1 de Marcos, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho do Reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O batismo, ele precisa estar atrelado a essa ação, em crer e se arrepender. Então ele está convocando os judeus para admitirem que eles eram pecadores e que precisavam se acertar com Deus. E é por isso que os fariseus não gostavam de João Batista. Vocês lembram disso? Os fariseus, eles não gostavam de João Batista. E João Batista dizia, interessante, raça de víboras, quem deu a vocês a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Vocês que dizem, nós somos filhos de Abraão, Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras aqui. Lembra do discurso duro de João? João quer que os fariseus se arrependam e creiam. O versículo 7. E vendo ele, muitos dos fariseus, de Mateus 3, e saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E essa é a questão. A ira de Deus está vindo. A ira de Deus está vindo tanto para quem é judeu, como para quem não é judeu. Ou seja, a ira de Deus está sobre todos. É preciso, então, se acertar com Deus. Se acerta com Deus, se arrepende, crê em Jesus e mostra esta atitude ou esta ação publicamente através do batismo. Até aqui tudo bem? O batismo ele precisa estar atrelado à crença e arrependimento. É isso. Você se arrependeu, você creu, então o próximo passo dentro do discipulado é a identificação com Jesus através do batismo. Aí a pergunta que a gente faz é: para que serve o batismo? O batismo salva? Eu já conversei com algumas pessoas que se dizem cristãs, e a pergunta que eu faço quando estamos conversando, eu sou cristão, tá? E eu já me batizei. E aí tu pergunta, então me explica o evangelho. Ela gagueja, diz um ai, diz um ai aqui, um ai acolá, mas ela não consegue explicar o que é o evangelho. Aí tu pergunta para ela, sim, mas por que tu te batizaste? Eu me batizei porque a minha esposa pediu para que eu me batizasse. Eu conheço um casal que o marido se batizou porque a esposa pediu. Também conheço outras pessoas que disseram, não, porque o pastor pediu para levantar a mão e eu, na emoção, eu fui lá, coloquei meu nome e foi um grande dia. Achando que o batismo pode dar a elas um meio de graça para ir para o céu.
Mas o batismo ele não é um meio de graça para ir para o céu. Você pode se batizar, mas se você não creu em Jesus, você não vai para o céu. Você só tomou um banho. Então o batismo ele não salva. O batismo é apenas uma amostra simbólica do que já aconteceu dentro de você. Certo? Para responder essa pergunta biblicamente, nós temos 1 de Pedro, capítulo 3, e a gente vai passar o restante do nosso tempo nesse texto. Talvez não todo, mas um pouco mais nesse texto. 1 de Pedro 3. Esse texto vai falar tanto acerca da salvação que nós temos através de Jesus, como também vai explicar sobre o batismo. E aqui eu não vou me deter a explicar todos os versículos aqui desse contexto. Eu vou explicar, eu vou me ater apenas naquilo que diz respeito lá ao batismo. Ok? Antes que você pergunte, mas aqui está falando de Noé, águas do dilúvio. Isso aqui é pano para manga. Né? Então, nós precisaríamos de uma noite inteira só para falar sobre essa questão de Noé. 1 de Pedro 3, 18. É só tu ir lá para o final, Apocalipse, e vai folhando até chegar em Pedro. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2ª de João, 1ª de João. Acho que são 7 livros na frente de Apocalipse. Deixa eu ajudar aqui. Aqui. 3. Primeira de Pedro. Capítulo 3. A partir do 18. Ele diz assim, ó. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Vivos, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Ele está falando aqui sobre salvação, certo? A salvação diz respeito a irmos até Deus. E foi o que Jesus fez. Ok? Pois também Cristo padeceu, aqui morreu, uma única vez, pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então, isso é salvação. Esse é o resultado de se crer no Evangelho. Ser conduzido a Deus. Certo? Aí ele continua, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Então, em primeiro lugar aqui, o versículo 18 ele deixa claro. Jesus ele veio para resolver o problema do homem. Estava longe de Deus, então Jesus veio e conduziu esses homens a Deus, os homens que creem nele, certo? O problema do homem é que ele está afastado de Deus. Para resolver esse problema, só Jesus, certo? Então Cristo ele teve que morrer para que pudéssemos ser levados a Deus. Então, sem Cristo nós estamos separados de Deus. Esse é o grande problema, ok? Não são enchentes, não é o câncer, não é crime, não é a guerra, não é o nosso trabalho, não é o nosso casamento, não são os nossos filhos. O nosso problema é que estamos afastados de Deus. A grande questão é que estamos separados de Deus, que é o nosso Criador. E esse problema tem que ser resolvido e só pode ser resolvido por meio de Jesus. A pergunta que surge é quando nós continuamos lendo o versículo 21. O que diz o versículo 21, irmão Saul?
O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O texto parece ser um pouco complicado de entender a primeiro momento. Mas a primeira frase é: o batismo que corresponde a isso, por meio dele vocês também são salvos. Parece que Pedro está dizendo: o batismo salva. Por meio dele vocês são salvos. Se nós parássemos aí, se tivesse um ponto final aí, eu também concordaria. Pedro está dizendo: o batismo salva. Mas só que Pedro ele continua. Pedro ele continua dizendo o que, irmão Saul? Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. E olha só, Pedro ele era tão safo, ele sabia que as pessoas poderiam entender que o batismo salva, que ele continua escrevendo. Ele diz: não sendo, isso aqui é importante dentro do texto, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas um apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo é um apelo da nossa consciência por um comprometimento para com Jesus. Não para sermos salvos, e aqui quando ele fala remoção das impurezas do corpo, ele está se referindo ao pecado. Certo? Ele está dizendo, então, que o batismo ele não salva dessas impurezas, que são os pecados, mas o batismo ele é um apelo da nossa consciência para uma identificação com Jesus. É um comprometimento para estarmos mais juntos de Deus. Assim, o batismo ele serve como um compromisso de fé e obediência, e não como um agente salvador em si mesmo. Então, o que é o batismo? A gente conclui que o batismo é uma expressão simbólica de um apelo do nosso coração para nos identificar com Deus. Por isso que o batismo ele é tão importante. O batismo ele serve para nos identificar com Deus, mas interiormente é um apelo da nossa consciência para estarmos ligados a Deus publicamente. O interessante é como ele liga esse batismo com o dilúvio. Nós não temos tempo aqui, e é uma discussão que eu gosto sobre isso. Mas, de alguma forma, as águas do dilúvio, ela tem a ver com as águas do batismo. E eu só vou dar uma pincelada aqui só para vocês pensarem. No dia do dilúvio, as águas foram utilizadas para quê? Para matar as pessoas, certo? A arca, ela salvou Abraão, Noé e a sua família, 8 pessoas, certo? O mundo inteiro, fora eles, foram mortos por causa da água. A analogia que Paulo usa para submergir significa sepultado na água. E quando você sai da água, você está voltando uma nova pessoa. Então parece que aquelas águas do dilúvio que foram usadas para matar as pessoas por causa dos seus pecados, na hora do batismo, a pessoa, quando ela é submergida, de alguma forma ela se identifica com aquelas pessoas que morreram lá no dilúvio. E quando ela volta, é como se ela estivesse voltando à vida, mas só que uma nova vida, não mais aquela vida que ficou lá na água, mas agora ela é uma nova criatura. Estão entendendo o ponto? Parece então que quando Pedro ele liga as águas do dilúvio com as águas do batismo, ele está dizendo que é por meio da água que o nosso homem, velho homem, ele é morto. E quando nós saímos da água, é como se nós estivéssemos nascendo novamente. Faz sentido? É o que me parece que Pedro está
dizendo. Ok? Mas, como eu disse, isso daria bastante pano para manga. E a gente pode ver depois. Um outro texto que pode falar que o batismo salva é Marcos 16:16, que alguns usam de forma larga para dizer que o batismo salva. Certo? Por exemplo, quando o versículo 16, no capítulo 16, diz assim, eu vou ler para vocês. Marcos 16:16. É o texto paralelo com Mateus 28, quando ele diz, vão por todo mundo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, esse texto ele é paralelo com aquele de Mateus. Ele diz assim, versículo 15, e disse-lhes, Jesus, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Veja, parece que o batismo aí está atrelado à salvação. Ou seja, eu preciso crer e me batizar, então eu consigo a salvação. Mas o texto ele continua. Ele diz assim, quem porém não crer, será condenado. Ou, será condenado. Deixe-me explicar esse texto de forma rápida. A estrutura, e aqui é um pouco de português, tá? É importante. Não sei se vocês são bons em português, mas é importante a gente perceber essa estrutura aqui. A estrutura gramatical do versículo sugere que a salvação está diretamente ligada ao ato de crer. Enquanto o batismo aparece como um complemento, mas não é qualquer complemento, é um complemento importante, mas não é essencial para a salvação. Por que eu digo isso? Porque a segunda parte do versículo, ele diz, porém, aquele que não crer está ou será condenado. Se fosse o batismo algo importante para a salvação, seria necessário estar lá. Aquele, porém, que não crer e não for batizado, está condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo, indica que a crença e o batismo andam juntos para aqueles que já creram e desejam seguir Jesus em obediência. Mas não implica que o batismo seja o requisito absoluto para a salvação. Quem, porém, não crer, será condenado. Aqui o foco está unicamente na falta de crença, como condição para a condenação, sem mencionar o batismo, como eu acabei de falar. Isso destaca que a fé ou a falta de fé é o ponto central para salvar ou não salvar. Assim, a estrutura desse versículo parece enfatizar que a salvação está ligada principalmente à fé e o batismo é um ato subsequente, ou seja, é o que vem depois, como um ato de obediência e testemunho público de quem já creu. Certo? Se nós utilizarmos, não está no meu manuscrito também, se nós pensarmos e utilizarmos um outro texto para enfatizar que o batismo não salva, o texto não fala sobre batismo, mas ele fala de obras, certo? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz assim, Paulo diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para ninguém se gloriar, ou seja, se o batismo ele é para salvação, eu posso dizer o seguinte, não, eu me batizei, então eu tenho que ser salvo, porque eu me batizei. Ou seja, é algo que eu fiz. Então, se é algo que eu fiz, eu mereço. Mas o texto está deixando bem claro, não de obras, para que ninguém diga, eu consegui. Certo? Então, a salvação ela vem apenas por meio da fé. O batismo ele segue na sequência, que é como o texto, versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz. Ele diz, começando do início, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, eu creio em Jesus, e aí a partir daí eu começo a fazer as boas obras. Ou seja, as boas obras, elas são a consequência da minha fé e da minha crença. Estão entendendo? Perguntas? Estou correndo?
A gente já está indo para o final. Então, diante disso, o batismo não salva. O batismo ele é só um ato simbólico da minha identificação com Jesus. Como o batismo deve ser feito? Por imersão? Por aspersão? Como é que deve ser feito? Por imersão. Porque isso entra naquilo que nós estávamos falando sobre o batismo lá em Pedro, dilúvio, certo? Então, há pelo menos 3 tipos de evidências, porque nós acreditamos que é por imersão. E aqui eu vou ser bem rápido. A primeira é porque a palavra batizo ou batizar significa imergir, certo? Significa afundar. Essa palavra batizar significa afundar ou imergir. Não significa aspergir. A segunda coisa é, as descrições do batismo no Novo Testamento sugerem que as pessoas desceram as águas para serem imersas, em vez de terem água derramada sobre si, com um recipiente onde usavam para aspersão, certo? E a gente tem, por exemplo, Mateus 3,6, onde João estava no Rio Jordão, as pessoas vinham, ele batizava. Quando Jesus ele foi batizado, quando ele sai das águas, abre-se o céu e a voz vem de lá. Então, isso são evidências de que é por imersão. E a terceira evidência de que é por imersão é porque é a ideia mais adequada para um sepultamento, já que o batismo é um sepultamento e vamos dizer assim, ressurgir, nada mais óbvio do que você afundar e depois voltar, certo? Portanto, de uma forma simbólica, o batismo significa número 1. Romanos 6, do 3 ao 4, diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então a ideia de descer as águas e voltar é uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus. Ok? Então essa é uma grande verdade sobre nós. Nós morremos quando cremos em Jesus. E nós ressuscitamos quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Como Paulo diz, sou uma nova criatura. Ok? E isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então aqui Paulo está explicando que o velho Paulo morreu junto com Cristo na cruz. Aquele Paulo que era rebelde, que era perseguidor da igreja, que era insolente, e agora ele vive por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. E essa nova vida se vive pela fé no Filho de Deus. Alguém consegue me recitar Romanos capítulo 1, versículo 16? Ou 17? 16 e 17? 16 assim: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está escrito lá. Ou seja, aquele que vive por meio da fé é porque tem Jesus e ele vai viver a vida inteira agora fundamentado na fé. É por isso que Paulo pode dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como é que eu mostro isso para as pessoas? De que forma, qual ato eu posso fazer para me identificar publicamente com Jesus? Através do batismo. Antes do batismo e após
Então, o ato do batizar, é por isso que às vezes nós convidamos as pessoas para irem ver o batismo. Porque é um ato público, que eu estou morrendo e ressuscitando com Cristo. Então, o batismo, ele é importante porque é um testemunho público da fé que me salvou. Certo? Porque crer, se arrepender, ter fé em Jesus, confessar Jesus, é algo pessoal. Romanos capítulo 10 vai dizer isso. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É algo pessoal. Mas como é que os outros vão saber dessa minha decisão? Através do batismo. Um outro exemplo disso é lá em Colossenses 2, do 6 ao 7, que ele diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. O justo, portanto, ele vai viver pela fé em Jesus Cristo. O batismo, ele simboliza uma nova vida. O batismo, ele simboliza o nosso sepultamento como velha criatura, e ele também simboliza uma nova vida. Versículo 4 de Romanos 6 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então ninguém fica sobre a água do batismo, ninguém fica afundado lá. Nós saímos para fora da água. Depois da morte vem a vida nova. O velho eu, de incredulidade, de rebelião, morre e ele fica sepultado naquela água. O que emerge ou emerge? Agora, aquele que sai da água, sai uma nova criatura. Uma nova pessoa espiritual. Ressuscitada dentre os mortos espiritualmente. Então, para terminar aqui, o batismo ele simboliza, não é meio de graça, mas é um símbolo do que aconteceu conosco quando nos tornamos cristãos. Ok? Quando eu me torno cristão, acontece algo interiormente. O Espírito Santo vem habitar em mim. O batismo, ele é só uma amostra pública daquilo que aconteceu antes. Então vamos resumir isso e chegarmos a uma conclusão. O batismo simboliza o que aconteceu conosco quando nos tornamos cristãos, quando cremos, quando nos arrependemos. Isto é o que acontece conosco. Nós fomos unidos a Cristo. A sua morte se tornou a nossa morte. Nós morremos com Ele. E no mesmo instante, a sua vida se torna nossa vida. Estamos agora vivendo a vida de Cristo em nós. E tudo isso é experimentado através da fé. O batismo é o passo natural de obediência para todos os cristãos que entendem o significado e a importância do batismo. Embora o ato de ser batizado não seja o que salva, ele é uma demonstração externa e pública de uma realidade espiritual interna que já aconteceu. A nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo e o desejo de viver uma nova vida nele. Para aqueles que têm condições, e é importante essa primeira frase, para aqueles que têm condições, não são todos que têm condições, certo? Por exemplo, o ladrão da cruz, ele não teve condições de se batizar. Há muitos no leito, no hospital, que não têm condições de se batizar, mas creram em Jesus. Então, para aqueles que têm condições, o batismo se torna um momento de compromisso e um testemunho de fé diante da comunidade, refletindo o desejo de viver em submissão a Jesus e obediência aos seus mandamentos. Assim, a atitude do cristão em relação ao batismo é marcada por uma disposição e alegria de seguir os mandamentos de Jesus. Se Jesus está dizendo, se batizem, o que eu vou fazer se eu tenho condições? Me batizar. Mesmo que não seja algo para salvação. O batismo é uma oportunidade de expressar publicamente o que já aconteceu no nosso coração.
E dessa forma o batismo deixa de ser uma mera formalidade para se tornar um privilégio e uma declaração de que nossa vida pertence a Jesus. Certo? O batismo, ele não vai levar as pessoas para o céu. Mas o batismo, ele identifica os cristãos com Jesus. Então, sempre quando vamos batizar alguém, ou quando nós vamos nos batizar, é incentivado, mas convide as pessoas, para que elas possam ver o que aconteceu com você. Antes disso, que foi a sua salvação. Mostre para as pessoas o quanto você está comprometida com Jesus, ou comprometido com Jesus, para que eles vejam o seu testemunho e talvez possam querer a mesma coisa que tu quis quando creu em Jesus. É uma forma de, por exemplo, eu não sei evangelizar. Bom, o batismo, no dia do batismo, é uma oportunidade de tu evangelizar com a tua própria vida. Chame as pessoas que você considera, que você ama, que ainda não tem Jesus. E mostre a elas o quanto Jesus é importante para você. O quanto Jesus mudou a sua vida. E quem sabe, Deus pode usar esse momento para trazer esses para o lado dele também. Para que eles tomem uma decisão e futuramente possam também estar fazendo a mesma coisa que você. Então, o batismo não é algo que eu vou lhe obrigar a fazer, mas é algo que a sua consciência, como cristão, como Pedro fala, é um apelo à nossa consciência. É a nossa consciência apelando por uma oportunidade pública para nos identificarmos com Cristo. Então, é por isso que nós não obrigamos ninguém a se batizar. Nós lemos as Escrituras, nós sugerimos o que tem que fazer, e o cristão, aquele que quer ser obediente ao Senhor, ele vai dizer, não, eu quero me batizar. Eu quero me identificar publicamente com Jesus. Então, essa é uma ordenança que Deus deixou para a igreja. A primeira ordenança. Nós temos duas, que é o batismo e a ceia do Senhor. Hoje nós vimos sobre o batismo. Domingo que vem nós vamos ver sobre a ceia. No próximo domingo, nós vamos ter um culto mais formal e vamos ceiar juntos com o Senhor. E aqui eu quero já deixar uma prévia. A ceia, ela não depende do seu batismo, certo? Ela depende de você ser crente. O batismo, ele não é uma licença para que tu ceie, certo? Não há nas Escrituras uma organização de primeiro vem esse, depois vem esse. Não há. O cristão, de fato é cristão, ele quer fazer as duas coisas, quando tem oportunidade. Então, no próximo domingo vamos ver sobre a ceia. No outro domingo nós vamos ceiar. Então, o meu desejo é que você, como crente, como cristão, deseje ceiar, porque é uma ordenança. Nós vamos ver no domingo que vem. Perguntas? Zero? Garay? Saul? Mamãe? Rosigley? Tia Santa? Nath? Martim? Se tu quiseres falar comigo depois, particular, não tem problema. A gente senta e conversa em particular sobre isso, tá bom? Então, se não tem perguntas, vamos orar, vamos agradecer. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina sobre coisas que são importantes, assuntos que são importantes para a vida da igreja local. Obrigado a Deus por nos dar as instruções bem claras acerca do batismo. Nós queremos praticar de forma como a Tua Bíblia nos instrui. Nós não queremos só batizar pessoas. Nós queremos fazer da forma certa. Nós queremos fazer como a Tua palavra ordena. Então nos ajude a fazer isso. Queremos ser os mais bíblicos possível para que o Senhor seja glorificado. Nós pedimos essas